Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num mistério da ciência que é fascinante. É um verdadeiro quebra-cabeça que envolve um dos metais mais importantes do planeta, o cobre, e uma rocha que, olha, é teimosa pra caramba. Bom, vamos direto ao ponto, né? A grande questão que guia toda essa nossa análise é exatamente essa. Parece totalmente contraintuitivo, certo? A gente sempre pensa que para quebrar algo resistente, a gente precisa de mais força. Mas e se a ciência nos dissesse que o caminho é o contrário? Para a gente conseguir entender esse paradoxo, primeiro a gente precisa conhecer o nosso protagonista. É um mineral que é, ao mesmo tempo, uma bênção e uma verdadeira dor de cabeça para a indústria de mineração. É isso mesmo. Praticamente todo o cobre que a gente usa em eletrônicos, na fiação das nossas casas, na construção civil, tudo isso vem dessa rocha aí, a calcoperita. A importância dela é gigantesca. Sem ela, o nosso mundo moderno sinceramente não funcionaria como funciona hoje. E é aqui que o bicho pega. A calcopirita guarda o seu tesouro de cobre às 7 chaves. Pensa nela como um cofre natural quase impenetrável. Cientistas e engenheiros estão aí há décadas tentando achar um jeito eficiente de abrir esse cofre. Mas ela sempre resiste. Mas por que ela é tão resistente assim? A resposta está num fenômeno químico que tem um nome bem específico. Vamos entender agora como é que isso funciona na prática. O ponto central é esse. Quando a gente tenta dissolver a calcopirita usando um ácido para poder pegar o cobre, a própria reação química acaba criando uma barreira na superfície dela. É tipo um mecanismo de autodefesa do próprio mineral, sabe? E o que é que forma essa barreira afinal? É uma mistura bem complexa de compostos. Tem ali sulfetos com pouco ferro, enxofre puro e uma substância chamada jarosita. Essa combinação toda cria um escudo que é quase impossível de atravessar, impedindo que os produtos químicos continuem fazendo o trabalho deles. Essa analogia é simplesmente perfeita. Tentar usar ácidos mais fortes ou condições mais agressivas para quebrar essa camada de passivação acaba tendo o efeito contrário. A ferida química só se protege mais, fica mais forte, e o processo de extração do cobre simplesmente para, trava tudo. Então, se usar a força bruta não funciona, qual seria a alternativa? Os cientistas por trás do estudo que a gente está analisando aqui decidiram investigar uma pista muito importante, o tal do potencial redox da solução química. O potencial redox, falando de um jeito bem simples, é como um termômetro da agressividade da solução química. Um potencial alto significa um ataque químico mais forte, mais intenso. Já um potencial baixo significa um ataque mais sutil, mais gentil. E o mais interessante é como esse potencial é controlado. Tudo se resume à proporção entre dois tipos de íons de ferro. De um lado, o íon férrico, o Fe3+, que deixa a solução bem mais agressiva. Do outro, o íon ferroso, o Fe2+, que a torna mais suave. De posse desse conhecimento, os pesquisadores montaram um experimento para testar a hipótese. Eles basicamente colocaram as duas abordagens, a agressiva e a suave, uma contra a outra, para ver qual delas conseguiria liberar mais cobre. Vamos dar uma olhada em como o experimento foi montado. Foram criados 4 ambientes químicos. Em um extremo, a condição mais suave de todas, com 100% de íon ferroso e um potencial redox bem baixinho. E no outro extremo, a condição mais agressiva que eles podiam criar, com 100% de íon férrico e um potencial redox lá no teto. Com esses cenários todos prontos, eles adicionaram um mineral. E, em algumas das amostras, até umas bactérias que naturalmente ajudam a oxidar o ferro para ver como tudo ia interagir. A pergunta era muito clara. Qual abordagem ia se sair melhor? E os resultados foram, bem, surpreendentes. Eles simplesmente viraram de cabeça para baixo aquela ideia de que quanto mais força, melhor. E este gráfico mostra o resultado de uma forma brilhante. O ataque agressivo, aquele com alto potencial redox, conseguiu extrair míseros 8% do cobre. Agora, a abordagem suave, de baixo potencial redox, extraiu 22% do cobre no mesmo tempo. É uma diferença absurda. E não para por aí. Em outros experimentos, eles aumentaram ainda mais a concentração daquele íon suave, o ferroso, e o rendimento chegou a incríveis 40% de cobre. Isso não só provou que a abordagem gentil era melhor, mas que era muito melhor.
Essa citação dos próprios autores do estudo confirma o achado. A extração de cobre foi constante, linear, um sinal claríssimo de que aquela casca de ferida química, a tal da passivação, simplesmente não estava se formando. A abordagem suave impediu que o mineral se defendesse. E agora, a cereja do bolo, a grande reviravolta. Numa interação química incrível, o próprio mineral, a calcoperita, impediu que as bactérias transformassem o ferro suave no ferro agressivo. Ou seja, a própria rocha ajudou a manter as condições ideais para sua própria dissolução, uma colaboração química totalmente inesperada. E com isso, a grande lição que a gente tira dessa análise é que, às vezes, a solução para um problema muito difícil não é usar mais força, mas sim mais inteligência, mais sutileza. E isso nos deixa com uma pergunta muito importante para o futuro, de como a gente obtém os nossos recursos mais essenciais.